estamos iniciando mais um especial da série Segurança Inovadora. Foi tanto material bom, foi tanta gente de renome no cenário nacional que apresentou palestras maravilhosas que o nosso gabinete do deputado estadual comandante Dan, que realiza o programa, definiu que a partir de hoje você vai poder consumir com mais tranquilidade uma série de entrevistas, uma série de palestras para que a gente possa realmente levar até você tudo o que aconteceu no terceiro seminário de segurança pública e agora é segurança inovadora. Então acompanha com a gente, tivemos excelentes entrevistas, excelentes matérias, excelentes palestras que você pôde acompanhar. E aqui a gente vai fazer uma síntese disso, mostrar até você. Então acompanha com a gente, vem para cá, que nós temos palestras maravilhosas. E já vai aí, aproveita essa próxima palestra que vai acontecer. Então, a partir de 2022, né, a gente tem ali uma ampliação também da visão para fronteiras, divisas e costa marítima, a partir de 2022. Embora, na Política Nacional de Fronteira, que foi editada em 2024, isso fique bem mais claro, né? Essa definição de que a costa marítima é uma fronteira importante para nós no país e, logicamente, também passa a ser ainda mais importante para nós como segurança pública, do ponto de vista legal, do ponto de vista prático. Eu acredito, né? Temos aqui o Pelosato, que foi um comandante de polícia lá num estado que é um estado que tem praias, como a gente viu naquele vídeo muito bonito, né? E eu sou um frequentador, quase que um catarinense, um gaúcho meio que catarinense, Pelosato, que frequenta as praias, lindas praias de Santa Catarina, mas é uma preocupação de estados que têm preocupação com a sua costa marítima, porque é uma fronteira que é o contrário, né? A fronteira está para dentro, para fora do continente, e aí uma faixa de fronteira gigantesca da nossa plataforma continental, daquilo que é território nacional, e é onde nós não temos patrulhamento, não temos domínio, não temos a nossa presença constante. Mas a faixa de fronteira também, a partir de 2022, para nós, lá no Ministério da Justiça, na Senasp, ela também passou a integrar a nossa preocupação. E eu vou entrar mais detalhe do que eu estou falando no próximo slide, onde eu falo dos programas que acontecem, que aconteceram, que vem acontecendo, que tem se desenvolvido no Ministério da Justiça. E 2023, para a nossa área de interesse operacional da Senasp, dentro da Coordenação Geral de Fronteiras, da Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, nós temos também uma preocupação agora com a proteção ambiental. Então, nós temos fronteiras, divisas e biomas como áreas de interesse operacional lá dentro da Senasp, aos cuidados da CGFROM. E aí, já foi falado aqui, né, as fronteiras, quase 17 mil quilômetros de faixa de fronteira terrestre, mais de 6 mil quilômetros de fronteira marítima, a Política Nacional de Fronteira já falando do espaço aéreo nacional como uma faixa de fronteira importante, que aí, logicamente, as Forças Armadas muito mais interessadas e efetivas nisso, sobretudo a Força Aérea. Mas para nós, né, enquanto articuladores das forças estaduais nessa área de interesse operacional, muito importa para nós agora as fronteiras terrestres, as fronteiras marítimas e também as nossas divisas interestaduais. Ali, destaca, ali tem 3 estados, né, Goiás, Minas e Tocantins, além dos 6 biomas nacionais que nós temos preocupação de atender. E esse é o contexto histórico, para a gente se situar, né? A minha fala com os senhores, ela é muito mais preparatória, no sentido de que haja uma compreensão da ação da Senasp junto lá no governo federal, nas suas ações programáticas, que implicam em ações dos entes federativos, né? Amanhã o Coronel Gaia vai fazer uma palestra para vocês, e aí é uma palestra mais apresentando para vocês linhas práticas daquilo que está acontecendo no Estado. Mas eu queria rememorar aqui a questão da fronteira. Para nós, enquanto governo federal, ela começa a ter uma ação programática lá em 2009, 2010, com o projeto PEFROM, não sei se alguém estudou, conhece, o pessoal mais veterano, da época do Coronel Dan Câmara, né? Foi instrutor, a Força Nacional formou o efetivo que ia trabalhar nas fronteiras, no projeto PEFROM, passou o ano inteiro formando, 2010, se não me engano, aqui no estado do Pará, né? Foi feita uma formação quase, mais de 1.000
profissionais ali, bombeiros, PMs, civis, formando equipes de todos os estados fronteiriços, os estados que estão na faixa de fronteira, do Oiapoque ao Chuí, para que depois se criasse unidades especializadas de fronteira. Era essa a estratégia do PEFRON, lá em 2009, 2010, como projeto. E aí, por que Força Nacional? Porque depois, no final, não sei se o comandante da Câmara vai lembrar, tem uma portaria regulando essa formação e ficou como se fosse uma INC temática da Força Nacional. Então, não está escrito em lugar nenhum, depois eu desafio os alunos aqui que estão pesquisando, estudando, desafio vocês a procurarem aí, façam uma pesquisa e me digam onde é que está escrito. Eu acho que não está. Talvez o coronel da Câmara escreveu em algum livro dele, se não escreveu. Gaia escreveu? Vai escrever, né? Quando estava lá. Não, eu digo assim, porque eu posso dizer, Gaia, que a intenção aí é que tivesse uma Força Nacional de fronteira. Por isso que a Força Nacional, na época, formou esse povo todo, mais de 1.000 profissionais, que iam integrar unidades especiais de fronteira nos estados, e nós teríamos uma Força Nacional de Fronteira. Interessante isso daí. Eu não sei se isso tem lá registrado na Força nesse sentido, mas se a gente puder falar aqui, eu falo de testemunho, o coronel da Câmara vai me corrigir ou não, mas a gente pode dizer, naquele momento estava se pensando em ter uma Força Nacional de Fronteira. E depois mudanças de governo vieram e isso foi deixado de lado, porque aí nós íamos colocar tropas operacionais atuando na faixa de fronteira. Isso foi deixado de lado, como eu falei, em 2011, e aí veio a Estratégia Nacional de Fronteira, a ENAFRON, que perdurou até 2016, que foi uma outra lógica de investimentos, em que a Senasp fazia convênio com os entes federativos, passava recursos, aí o Estado dizia, eu quero potencializar uma delegacia, quero mobiliar um quartel, quero comprar viatura. Cada Estado tinha a sua estratégia, e a ENAFRON foi esse programa, ou projeto mais, de repasse de recursos para os entes federativos fazerem desenvolverem as suas estratégias através de convênios, e foi algo que não teve o sucesso que deveria ter, porque primeiro que convênio os convênios, né, são ferramentas de difícil utilização para aplicação de recursos, especialmente na segurança pública, né, e essa foi uma fase muito ruim, vamos dizer assim, de investimentos, porque resultou daí a nossa ineficácia em fazer funcionar mesmo aquilo que precisava funcionar nos estados, e houve um apontamento dos órgãos de controle federais, do TCU, da CGU, dizendo que não havia governança. E aqui eu estou falando de uma ação programática dentro do Ministério da Justiça, para vocês entenderem. Lógico que tem outros ministérios que também têm as suas ações para a faixa de fronteira, né? Mas aqui, em termos de segurança pública, nesse momento nós tivemos aí os órgãos de controle dizendo, não há governança, então não houve sucesso, não houve resultado nos empreendimentos, nos valores, nos recursos que foram colocados à disposição dos estados. Alguns estados fizeram alguma coisa ou outra, mas daquela época para cá a gente não vê estruturas e não vê resultados disso. 2019 a 2021, nós temos o programa Vigia. É bom destacar ali, depois da ENAFRON, nós temos aquele decreto 8.903, que cria o PEPIF, que é um programa integrado de proteção de fronteira, que fica no GSI, lá na Presidência da República, que esse é o programa que faz a governança de fronteira dentro do governo federal. Então, criou-se uma estrutura de governança, que vai fazer o quê? Vai trazer para a mesa de discussões dos problemas da faixa de fronteira os ministérios, Ministério da Integração, Segurança Pública, enfim, aí ele vem trazendo todos os ministérios para, juntos, né, comporem e resolverem problemas da faixa de fronteira. Então, nós temos hoje um sistema de governança que é o PEPIF. Ali, em 2019 a 21, já aqui esse programa Vigia é um programa que é da antiga Secretaria de Operações Integradas de Inteligência, né? Atualmente, a CGFRON está dentro da DIOP, a Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, que anteriormente era uma secretaria, e fazia a gestão desse programa Vigia, que aí sim é um programa do governo federal, que vocês devem ter operado e conhecem, que era o programa que sustentava a Operação Horus, né, que é um programa operacional de repasse de recursos em diárias, em equipamentos, em cursos para as unidades de fronteira, ou para os estados, para que eles possam suprir unidades de fronteiras e unidades que vão atuar na faixa de fronteira. Então, aí começaram efetivamente operações
de fronteiras mantidas por um programa do governo federal. A partir de 2022 até 2023, a gente teve, e isso aí demonstra para nós as mudanças, muitas vezes, que acontecem na gestão, e que há algumas mudanças também na metodologia ou na forma de atuação, mas aqui a gente percebe uma mudança muito mais no nome, né, do programa do que efetivamente na operação. Continua a Operação Horus, só que o programa mudou para Guardiões das Fronteiras, assim como um outro programa que atende os biomas, que foi criado, que é o Guardiões dos Biomas. Que os bombeiros, vocês têm uma ação agora, nesse momento em que a gente vai ter o início do combate a incêndio florestal, ou a preocupação nossa de nos prepararmos para um período, né, de enfrentamento das nossas queimadas legais e dos incêndios florestais. A atuação do bombeiro ela é preponderante e tem uma liderança situacional importante. E em 2024, até 2027, nós temos um outro programa, que é o Programa Protetor, que ele vem pegando, porque o Guardião dos Biomas não estava dentro da Coordenação Geral de Fronteiras e Amazônia. Então, era a Coordenação Geral de Fronteiras, ela passa a ter esse nome Amazônia, para demonstrar demonstrar a importância do bioma amazônico, mas, na verdade, é proteção ambiental. Aquilo que o Dr. Freire falou aqui com relação à Polícia Federal, né, a DAMAS, que ele falou, a gente está preocupado com a Amazônia, mas são outros biomas. A CGFROM, a Amazônia, também tem essa mesma preocupação. São 6 biomas que a gente teria que atender. Hoje, pela necessidade, pela importância, o bioma amazônico tem sido o principal bioma, junto com o bioma Pantanal, em que nós estamos colocando nossos recursos, e nosso esforço tem sido de apoiar um esforço maior de apoiar os estados que têm esses biomas. E o Programa Protetor, então, ele vem sendo redesenhado para ter dentro dele as operações de proteção de fronteiras, divisas e biomas, e vamos ter uma ação programática muito mais voltada a potencializar, inclusive, as ações de divisas interestaduais. Tem sido feito muito nas fronteiras, né, quem é de estado fronteiriço sabe disso, né, pelo histórico, mas a gente tem percebido que nós precisamos melhorar uma segunda malha de fiscalização. Eu gosto de lembrar muito, né, se tem alguém natural ou é aqui do estado do Mato Grosso do Sul, ali nós temos uma área fronteiriça enorme, né, de fácil acesso em muitos lugares, de difícil fiscalização, né, e além das tecnologias que a gente tem que implementar para melhorar, as nossas forças especializadas de segurança pública são menores, né, do que a necessidade da área de interesse operacional, e a gente precisa melhorar aí vários aspectos para conseguir suplantar isso. Parabenizar a iniciativa, né, do deputado da Câmara por trazer um tema tão, digamos assim, ousado, né, aquilo que é de inovador na segurança pública, as boas práticas que estão sendo feitas para mudar, né, de forma disruptiva aquilo que a gente tanto almeja, que é a redução da insegurança, poder reunir Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública de todos os estados, especialistas como o Dr. Ricardo Brizola Balestreri, enfim, para produzir, né, conhecimento e nivelar tudo que tem sido feito pelas instituições para poder atingir os seus objetivos institucionais. Então, a minha fala é em parabenizá-lo pela iniciativa e que continue, né, fazendo, que tenha o 4º seminário. Acho que todo mundo aqui vamos começar assim, né, pela questão de conhecimento. Todo mundo acredita que a atividade de perícia é vinculada exclusivamente à Polícia Civil? Quem acha que sim, permaneça como está. Quem acha que não, se manifeste. Aprovado. Então, não é atividade de Polícia Civil exclusiva. Tanto é que a lei que diz, a 12.030, trata que dispõe como deve ser feita as perícias, os órgãos de perícia, e a última lei da Polícia Civil, que foi aprovada, a Lei Nacional, né, a Lei Orgânica Nacional, em 2023, trata como exceção a Polícia Civil exercer a atividade de perícia, lá no seu inciso 4, no artigo 6º. Compete à Polícia Civil exercer e coordenar a atividade de perícia, vírgula.
quando o órgão de perícia oficial de natureza criminal for integrado à Polícia Civil. E lá no seu artigo 39, trata que, para que, caso ocorra essa integração do órgão de perícia à Polícia Civil, tem que ter, inclusive, uma lei orgânica específica para a atividade de Polícia Civil. E esse é o quadro, como se comportam os órgãos de perícia oficial de natureza criminal no Brasil. Em azul, nós temos 20 estados que são subordinados diretamente à Secretaria de Segurança Pública, exceto o Amapá, que é diretamente ao governador, e Santa Catarina, como o Pelosato formou aqui, é uma secretaria, está no mesmo status de secretaria e diretamente ao governador. E em branco ali nós temos os estados ainda, né, Gaia? Vamos tirar ali, vamos pôr azul. Vamos pôr azul ali, né? Que são ligados diretamente às chefias da Polícia Civil. Temos problemas? Não vamos entrar em méritos de problemas, mas esse é o cenário que está hoje. Ou seja, 74% do país. Aí, o que a perícia oficial de natureza faz? Ela aplica o conhecimento técnico-científico na produção da prova material que vocês encontram no local de crime ou pelo próprio exame pericial, ou seja, no exame de corpo de delito de uma violência doméstica. E aí ele vai tentar reproduzir aquilo lá. Por que tem a técnica científica? Ele tem que tentar reproduzir se aquilo lá acontece N vezes, de forma de laboratório, se é a repetibilidade. Então, e as técnicas que são aplicadas juntamente pelo meio acadêmico conseguem desenvolver essas ciências forenses para que você possa aplicar ali no órgão de perícia. Então, as áreas de atuação dos órgãos de perícia está relacionado na química, através da análise de drogas, análise de sólidos, pó branco, pó amarelo, N pós coloridos que vocês encontram numa abordagem, né, e outros elementos. Na área de farmácia, você pode trabalhar na toxicologia, né, que vai saber se a pessoa foi envenenada, se a pessoa estava sob efeito de substâncias psicoativas, o DNA. A física aplicada, ela vai fazer análise térmica também para poder associar na parte química e outros, ou resistência de materiais, análise de espectrometria, microscopia de eletrônica de varredura, né, o MEV, que é um super, todo mundo conhece, acho que deve conhecer o microscópio eletrônico, né? Na área de biologia, então, você tem também a pessoa na formação de biologia que vai trabalhar no DNA, na área de entomologia forense. Temos aqui uma doutora, me corrija, tem uma pesquisadora na área de entomologia forense, aqui em Manaus. A medicina legal, né, que vai fazer análise de violências sexuais, necropsia. Veterinária, que hoje, apesar de alguns parlamentares ainda tentar, no âmbito nacional, produzir uma lei, criar o perito oficial médico-legista veterinário, essa atividade de medicina medicina veterinária já é incorporada na área do perito criminal. Então, a maioria dos estados já percebeu essa necessidade e já tem, nos seus concursos, colocado como formação medicina legal. As áreas de engenharia, né, colapso de estrutura, na parte de incêndio, acidentes de trânsito, contabilidade, que cada vez mais vem crescendo na área de lavagem de dinheiro, e computação, né, que eu pulei ali, que é na parte de extração de dados celulares. Eu gosto de usar essa figura, acho que todo mundo já deve ter visto uma imagem desse tipo, o pensador, ali fazendo uma análise no local de crime com aquela lupa, só que aquela lupa hoje para a gente, ela pode ser de 10 vezes, pode ser de 100, pode ser de 1000, ou pode ser de 100 mil, é exemplo do microscópio eletrônico. Então, eu transporto isso daí uma forma simbólica, que a minha capacidade de enxergar no local de crime e detectar um vestígio depende da capacidade de ampliação da minha lupa. Então, se eu tenho um parque técnico, assim como Santa Catarina bufa de tanto equipamento sofisticado, eu tenho mais capacidade de enxergar aqueles microelementos que eu não consigo ver a olho nu. Nem todo mundo consegue ver num vidro uma impressão digital, mas hoje nós temos
filtros acoplados em tablets, que você, mesmo, por exemplo, com uma TV ligada, se você encostar nessa tela, você vai conseguir identificar uma impressão digital sem passar o famoso pó, que é cancerígeno. Então, eu tenho que pensar na evolução da técnica e também na preservação da qualidade de vida do nosso servidor. Então, ali nós temos uma imagem simbólica do DNA e aquela do meio é uma imagem como é feito um confronto balístico hoje. Né? Do lado esquerdo nós temos o padrão e do lado direito, não sei se conseguem ver o risquinho que divide a mesma imagem, tem um risco branco. Então, ali é o comparativo entre uma amostra questionada e uma amostra padrão. Imagem de radiologia, o nível de resolução que tem. 2019, presente de Natal, acho que todo gestor da área de segurança pública arrepiou os cabelos quando foi promulgada a lei da cadeia de custódia. Aí, o que seria a cadeia de custódia? Cadeia de custódia, eu tenho que ter a garantia que aquele elemento que foi encontrado no local de crime, ele percorra todo um caminho e que chegue lá no final, na hora que o juiz autorizar o descarte após o trânsito julgado. Então, é um conjunto de todos esses procedimentos que vai ter no meio do caminho. Não é simplesmente você pegar, colocar dentro do envelope e falar assim, olha, está seguindo cadeia de custódia. Não. Para se ter ideia, no âmbito do Ministério da Justiça, foi desenvolvido um relatório sobre cadeia de custódia, do qual tem 13 volumes, com mais de 100 páginas cada volume, que trata especificamente para cada tipo de material que você encontra, para cada tipo de material tem uma forma de conservação, uma forma de armazenamento e uma forma de descarte. Não dá para eu ficar armazenando, por exemplo, um entorpecente, uma cocaína dentro de um compartimento, que após certo tempo ele vai volatilizar e vai perder todo o agente químico que o torna proscrito. Então, para que eu vou ficar guardando aquele material? Então, foi feito nesse sentido, esse estudo, e que você desafogue a parte administrativa, né, das cadeias de custódias, as centrais que foram criadas, né, a central de custódia, essa lei colocou que tem que ser armazenada na polícia científica. O porquê da cadeia de custódia que nós temos que ter cuidado na hora de formação? É ônus do Estado, isso é o STF falando, é ônus do Estado comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível simplesmente presumir a veracidade das provas quando for caracterizado o descuido na coleta e no armazenamento da evidência. O que está ocorrendo isso? Após essa lei, cada vez mais os defensores, né, que é justo, estão se especializando mais na cadeia de custódia e cada vez mais cobrando isso do Poder Judiciário. E é uma atenção que a gente tem chamado em todos os eventos que a gente tem participado, tem cobrado cada vez mais isso de forma que seja mais execuível. Então, nesse âmbito da cadeia de custódia, nós temos como desafios a implementação das próprias centrais de custódia, né, como armazenar. Nós precisamos, alguns materiais, a exemplo, ele precisa estar armazenado a menos 20 graus negativos, para você ter uma longa durabilidade nesse material probatório, que é uma média que você prevê durante a persecução penal entre o momento que se entra no órgão de perícia até a saída autorizada pelo juízo. Então, ele precisa ficar um tempo e ele não pode perder suas propriedades, né, porque eu preciso ter armazenamento para a contraperícia, que geralmente é requisitado. Então, para isso, eu preciso ter um sistema de gestão que acompanhe isso, como se fosse um endereçamento da amostra, né, com quem que está, onde está, qual prateleira que está, qual câmera fria que está, com quem que está. Então, tem toda essa parte de sistema de gestão. Consequentemente, eu tenho que trabalhar as capacitações, mas a capacitação só desse servidor do órgão de perícia? Não, capacitação do guerreiro lá na ponta, do PM, do policial civil. Nós não conseguimos estar presente em todos os lugares.
A perícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como não dá para uma guarnição ficar armazenando, preservando o local por horas. A gente sabe que tem que ter a demanda. Mas aí a lei, o que diz a lei? Ela permite ter uma flexibilidade que o agente público pode recolher o vestígio. Só que para recolher o vestígio público, esse agente público ele precisa seguir procedimentos. Então, esses procedimentos têm que ser feitos com quem? Com um órgão de perícia. Que na própria lei diz isso, não é nós que queremos, isso é a própria lei diz, que nós vamos dizer mais para frente. E hoje tem se buscado cada vez mais também na parte de gestão dos órgãos de perícia, a gestão da qualidade e acreditação de laboratórios. O que implica isso? Quando você tem essa acreditação dos laboratórios forenses, quem conhece um pouquinho de gestão de qualidade vai entender mais fácil. São protocolos que devem ser seguidos pelo laboratório para garantir fielmente que o material que entrou, o material que está saindo e que a análise do processamento é a melhor técnica que está sendo aplicada para determinar aquela substância ou aquele líquido que entra dentro desse laboratório. Então, se busca cada vez mais aperfeiçoar para que isso seja. Acho que Santa Catarina também já está nesse passo. Que maravilha! Nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas você continua aí pelas mídias sociais do Comandante Dan, né? E isso aqui, a gente está vendo muita coisa boa. Então, todas as ideias apresentadas, elas conectaram a práticas a soluções inovadoras. Então, fica aí que voltamos daqui a pouquinho. Como foi dito aqui amplamente por todos os palestrantes e até por aqueles que estão aqui para receberem o conhecimento disponibilizado, tornou-se uma marca já, né? Segurança inovadora, pensar segurança fora da caixinha, não seguir aquele princípio do mais do mesmo, né? E o que nós vimos aqui acontecer foi algo, no meu entendimento, bastante satisfatório e até extraordinário. Por exemplo, nós tivemos mais de 800 pessoas inscritas, tivemos a presença nos 2 dias, em cada dia, de mais de 400 pessoas, até porque o auditório não cabe as 800 juntas, né? E os palestrantes que vieram aqui ao estado do Amazonas, os que estão no estado do Amazonas, por exemplo, no dia de hoje, nós tivemos aí a participação do nosso senador Omar Aziz, né? Tivemos a participação de assembleias legislativas de outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, o deputado Vicente esteve presente, como é o caso do Pará, tivemos aí o coronel Neil presente, aqui da casa, o delegado Pélix no primeiro momento, né? E o apoio total e condicional do nosso presidente, deputado Roberto Cidade. Além dessas autoridades que falei, tivemos 2 ex-secretários nacionais de segurança pública, doutor Ricardo Balestreri, e coronel José Vicente, que estiveram conosco. Tivemos o presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, que firmou parceria conosco, lançamos o Observatório de Segurança Pública, não apenas ouvimos falar, não apenas falamos, mas nós efetivamos uma nova estratégia de fazer com que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, em parceria com a Câmara Municipal que esteve presente, com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, enfim, né? No primeiro dia tivemos a participação da Polícia Federal com o diretor para a Amazônia, agora vamos ter da Polícia Rodoviária Federal presente aqui, e vários outros conhecimentos que foram disponibilizados. Estamos de volta do intervalo e a gente pôde aí acompanhar também nas mídias sociais do Comandante Dan, né, no Facebook, no YouTube, toda a maravilha que foi apresentada aí. Então a gente vai continuar com as palestras. Eu sou o Coronel Hermes, estou aqui com você e essa é uma edição especial da Segurança Inovadora. E agora vamos apresentar mais 2 palestras maravilhosas que você realmente vai gostar e vai sentar na sua cadeira
ligar o volume do seu rádio, aumentar um pouquinho, ligar a TV, aumentar o volume, ficar de boa aí e continuar com a gente, porque esse produto é um produto que só você vai ter. Então acompanha com a gente mais 2 palestras especiais. E nós trabalhamos com um sistema integrado de segurança. Esse sistema que foi criado dentro da Constituição Estadual, ele prevê a composição de todos os entes que estão vinculados à segurança do cidadão, que são eles, as tradicionais Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil. Mas nós temos também, dentro do mesmo guarda-chuva, o Instituto Penitenciário, aí entendamos também Polícia Penal, o Instituto Socioeducativo, que sai e não sai para assistência social, já esteve na assistência social, voltou para a segurança, e por aí vai. E temos também o DETRAN, que está vinculado, esses órgãos estão vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Então, com o próprio nome e criado pela Constituição, previsto na Constituição Estadual, está lá o CISP, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública. E para a gente abordar sobre esse tema, Segurança Integrada de Fronteira, que é um tema... Rapaz, já tem 1 minuto aqui, não? Que é um tema, além de ser abrangente demais, né, ele é um tema multidisciplinar, porque quando eu falo de segurança integrada, eu vou ter que falar aqui de assistência social, de saúde, de educação, tudo na faixa de fronteira. Então, eu vou delimitar o nosso tema, a segurança integrada, né, segurança integrada, segurança pública integrada na faixa de fronteira. Então, vamos falar só sobre segurança pública. Pode passar. E antes de abordarmos especificamente a parte mais operacional dessa segurança integrada, nós vamos dar uma recordada na legislação que já foi muito bem difundida pelos palestrantes anteriores, porém, eu fui buscar algumas informações que não foram apontadas, ou por esquecimento, ou porque no momento não era pertinente. Mas a Constituição Federal, artigo 144, todos os senhores conhecem bem as competências das instituições que compõem o SUSP, né? E a competência, entre as outras, as demais competências, da função de polícia de fronteira, anexada à Constituição pela emenda constitucional número 19, 10 anos depois de sua promulgação. O decreto 11.348, de janeiro de 23, assim que virou o governo, ele ampliou a competência da Polícia Federal. Mas só que ele ampliou essa competência, nesse decreto, ele aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos e comissões e confianças do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E onde a Polícia Federal, especificamente, cabe a ela prevenir, reprimir o tráfico de drogas, de entorpecentes, o contrabando e descaminho de bens e valores, polícia de fronteira, controle migratório e registros de imigrantes. O artigo 47 dessa mesma lei, ele cria a estrutura do Ministério da Justiça, da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, a DAMAIS, que foi comentado pelo palestrante, que é o diretor do DAMAIS, mas ele foi criado dentro da estrutura do Ministério da Justiça. Eu acredito, até tirei essa dúvida com o professor Dan,
comandante Dan, eu acho que teria, para aumentar, ampliar essa competência, nós teríamos que submeter ao Congresso, até como uma emenda à Constituição. Mas não foi feito isso, foi um decreto de punho do ministro, ampliando essa competência. Então, o artigo 47, ele diz o seguinte: Polícia Federal, dentro de suas atividades, prevenção e repressão de infrações penais contra o meio ambiente, os povos originários e as comunidades tradicionais, segurança pública na região amazônica legal, compete dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar unidades operacionais de gestão integrada brasileira estabelecidas na Amazônia Legal. Eu vou deixar aqui um ponto de interrogação, porque a interpretação disso nos parece que o controle hoje sobre algumas atividades, inclusive o patrulhamento, cabe agora à Polícia Federal. E o a mais? A Amazônia Mais Segura. É um programa que também foi lançado em 2023. Esse programa ele visa a integração de todas as ações na região amazônica. É um recurso do Fundo Amazônia, que é gerenciado pelo BNDES. Esse recurso ele é na casa de 1 bilhão, sendo que dividido em 3 parcelas. A primeira parcela, de 318 milhões, ele foi assim dividido: 155 milhões para a Polícia Federal, 53 milhões para a Polícia, para a PRF, e 109 milhões a serem, em tese, divididos pela COA, Companhia de Operações Ambientais, que é da Força Nacional, e dividido com os 27 estados. Então, nós temos 109 milhões para serem divididos por 28 unidades. Representaria em torno de 12 milhões para cada estado da federação atuar no AMAS, nesse programa AMAS. Nós questionamos muito isso, tá? Porque essa divisão não está igualitária, devido às demandas que nós temos nos nossos estados e ainda participar desse programa. Esses 155 milhões serão investidos em lanchas, aluguéis de aeronaves, a base, o Centro Integrado de Cooperação Internacional, que será aqui em Manaus, né? E os estados, através do nosso relatório de produtividade, nós informamos a coordenação realizada pelo diretor, que esteve aqui no primeiro dia palestrando, que é o coordenador, e disso ele dá a resposta de produtividade para os coordenadores do Fundo Amazônia. Então, veja bem, nós ampliamos o nosso leque de responsabilidade dos estados, né, e não temos o recurso, porque por mais que eu receba o equipamento no meu estado, e eu acho que o comandante Vinícius, secretário Vinícius frisou bem aqui, cada estado tem suas necessidades. Quando nós montamos o nosso plano de ação, nós não fomos atendidos de acordo com o plano de ação que os estados enviaram. Pelo menos o nosso estado enviou um plano de ação, estamos recebendo produtos que não nos atenderia. Cada estado da Amazônia Legal, são 9, receberiam 2 aeronaves rotativas. O Amazonas, como vai operar com 2 aeronaves rotativas, com autonomia que não chega a 300 quilômetros, mais ou menos, né? Um esquilo, para eu fazer o estado do Acre, que é pequeno, tem 153, aproximadamente 153 quilômetros quadrados, eu tenho que fazer 2 pernadas. Eu levo o caminhão-tanque, faço uma parte dos municípios isolados, temos que retornar para um município que fica à margem da rodovia para a gente fazer o reabastecimento dessa aeronave. E mais à frente, eu vou passar para os senhores que a gente está diminuindo essas distâncias.
no caso das operações aéreas. E aqui das Forças Armadas, nós estamos aqui os nossos companheiros das Forças Armadas, e compete a defesa, vigilância e fiscalização permanente da faixa de fronteira. É a Operação Escudo, de 2024, tendo como proteção às fronteiras, contra ameaças externas e internas, como crimes transnacionais e ameaças ao meio ambiente. E os papéis específicos, tá? E tem ali as fronteiras fluviais e lacustres. Então, a competência também do patrulhamento da barreira das fronteiras fluviais. E, na realidade, o Exército Brasileiro, ele atua, juntamente com as demais forças, de forma subsidiária. Ele não é o demandante, ele pode até ser o idealizador, mas ele não é o demandante da operação, ele atua de forma subsidiária. O Exército Brasileiro só atua de forma isolada ou diretamente com as forças auxiliares e as demais instituições da segurança pública, se for no campo da logística. Ele não precisa de uma GLO, não precisa de uma operação, não precisa de uma integração, ele pode atuar de forma isolada para tratar da logística de apoio às polícias, bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos os entes da segurança pública. E o decreto 11.273 de 2022, ele cria o PEPIF, que é um programa, é um comitê executivo que é composto por 8 ministérios, somando o número de agências, 18 agências. E na própria lei diz que tem que ter a participação dos estados nesse comitê, pelo menos nas reuniões dos comitês. Até hoje eu não sei qual estado que participou de alguma reunião do comitê. Eu tive a oportunidade de participar. Percebe que essa lei é de 2016, eu não coloquei aqui na transparência, mas ela é de 2016. Em 2022, ela foi atualizada. E, nessa ocasião, eu estava como diretor da Força Nacional, eu participei dos encontros de atualização deste decreto. Mas nenhuma outra força estadual, mas eu não estava na condição de força estadual, se fez presente. E na própria lei ela especifica isso. Quais são as principais dificuldades, doutor? E o que falta na prática para realmente a gente ter uma guarda municipal efetiva? Uniformização, financiamento. Nós somos mais de 5 mil municípios no Brasil. E tem município rico, tem município pobre, tem município que precisa, tem município que não precisa, tem município que pode fazer um pool e fazer uma polícia metropolitana, tem município que não pode, tem município que precisa de guarda armada, tem município que não tem. Quem vai controlar essa força pública é o Ministério Público. Se for, ele tem que já ter os mecanismos definidos. Então, tem muita coisa que o legislador precisa atuar para que essa ferramenta, vamos dizer assim, seja bem empregada. Temos conclusão mensagem? Olha, eu não estou mais por isso que eu vou falar de guarda municipal no geral. Eu não estou desde 2023, mas houve um concurso agora, entraram quase 500. Manaus, pelo que eu sei, ainda é a cidade capital que tem menos efetivo, mas tem que se levar em consideração que o efetivo só começou a subir com a nova gestão, que deu importância devida a essa instituição. A título de introdução, vou buscar conectar alguns fatos históricos com questões atuais, para que tenhamos uma dimensão da sequência de pensamento aqui que iremos abordar. Eu começo aqui com essa chamada Brasil, um país continental. Temos aqui à nossa frente um mapa da Europa. E sobreposto ao mapa da Europa, em verdadeira grandeza, temos o nosso território brasileiro. Aqui as dimensões do território brasileiro, que equivalem de norte a sul, leste a oeste, a essas distâncias.
de Dublin, na Irlanda, até o norte da África, e de leste a oeste, Lisboa a Moscou, o que já mostra que somos um país superlativo. E isso é um legado importante em termos de história para a nossa nacionalidade, porque de ponta a ponta nós falamos português e muitas vezes não nos damos conta que essa unidade linguística contribui com a coesão e com a nossa unidade nacional. Aqui temos um mapa da América do Sul. Todos conhecem, mas talvez o que eu vou falar aqui mostre uma visão um pouco diferente. Nós temos a América Portuguesa em verde, um país único, e a América Espanhola fragmentada em vários países. Isso aí já é uma distinção e outro legado do português. Então, o pensamento estratégico português fez com que, numa dimensão dessa, nós tivéssemos uma única língua. E também a grandiosidade territorial. A Espanha, que durante o período colonial acabou terceirizando as suas administrações territoriais para entidades do governo e para entidades privadas, acabou que durante o período de independência se fragmentou. Por isso que são inúmeros países. O Brasil não. O português sempre manteve um governo central e a ocupação das áreas limítrofes. Apesar de termos começado com esse pedaço à direita dessa linha preta que estamos vendo aí, no Tratado de Tordesilhas. Os senhores vão entender onde é que eu quero chegar. Então, esse tratado é anterior ao descobrimento do Brasil. Após os portugueses terem descoberto o Brasil, é importante citarmos isso aqui, porque tem a ver com a conquista da Amazônia. Houve invasões francesas no nosso território. Começou com a França Antártica, lá no Rio de Janeiro, e depois lá em São Luís, no Maranhão. Aí o cadete da Polícia Militar pergunta, mas o que tem a ver o São Luís do Maranhão com a Amazônia? Porque foi a partir de São Luís do Maranhão que o português começou a entrar pela foz do Amazonas e veio afundar vários fortes que iniciaram povoamentos e que, futuramente, com o Tratado de Madrid, 1750, que promulgou a lei que privilegiava o princípio do uti possidetis, que significa aquele que ocupa a terra detém a posse, o português fez com que as nossas fronteiras, lá em 1750, com esses fortes marcados em vermelho, começando aqui com o forte de São José da Barra do Rio Negro, que deu origem à cidade de Manaus, fazendo com que esse território fosse muito similar ao território que temos hoje. Então, esse legado de território uno, governo central e manutenção das fronteiras, nós, brasileiros, herdamos do colonizador português. E esse fato aqui que eu cito com essa imagem é porque os canhões, uma curiosidade, né? Os canhões lá do Forte de São Luís, no Maranhão, hoje se encontram em São Gabriel da Cachoeira, porque na fundação do forte, lá em São Gabriel da Cachoeira, para a manutenção territorial do português, ele utilizou o armamento que 100 anos antes, 150 anos antes, ele tinha utilizado lá em São Luís do Maranhão. Por isso, gostaria de abordar aqui essa frase do general Rodrigo Otávio, um ex-comandante militar da Amazônia, que citou o seguinte: árdua é a missão de defender e desenvolver a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, em conquistá-la e mantê-la. E fazendo um paralelo com essa dimensão territorial, nós temos o superlativismo amazônico. A região amazônica, a Amazônia legal, ela é muito maior em termos de área que a região da União Europeia. No entanto, apesar de também ser mais rica, nós temos um déficit considerável de desenvolvimento,
que afeta a integração, afeta o desenvolvimento e também tem óbices para a defesa. A Amazônia é superlativa não somente em termos de dimensão territorial, mas é também em termos qualitativos. Aqui nós temos maior floresta tropical do mundo, todo mundo aqui sabe disso. Maior biodiversidade do planeta, 15% da água doce do mundo, aflorada. Maior bacia hidrográfica do mundo, maior aquífero do mundo, águas subterrâneas. Minerais críticos e estratégicos. A Amazônia está assentada numa tabela periódica. Mais de 2.000 espécies de mamíferos. No entanto, somos uma rica região pobre. E isso tem a ver, reflexos para a integração, desenvolvimento e também para a defesa. Amazônia exuberante. Aproveito aqui para mostrar 2 quadros aqui do fotógrafo Sebastião Salgado, falecido semana passada. E aqui um vídeo da nossa Amazônia e do nosso Exército. Bom, vamos abordar agora esse tópico, paradoxo amazônico. Paradoxo significa contraste. Eu começo apresentando esse pensamento, teoria geopolítica de projeção de poder entre nações. Então, essa teoria considera 3 aspectos. Primeiro, são países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área. Então, países com essa dimensão têm uma área compatível para possuírem indústrias diversas, subsolo rico, área agricultável, para projetar poder, recursos, economia para dentro e para fora. São esses países aqui em azul. Temos aqui países com mais de 100 milhões de habitantes, porque mais de 100 milhões de habitantes pressupõe mão de obra qualificada, trabalho braçal, diversos, mobiliando o tratamento daquelas riquezas marcadas aqui no círculo azul, países com mais de 100 milhões de habitantes. Países com PIB superior a $1 trilhão. Nessa convergência desses 3 fatores, só temos 5 países no mundo que são destinados a produzir riqueza em virtude da sua dimensão territorial, da sua capacidade de mão de obra, da sua economia pujante, que são esses 5 países aqui. Brasil, Estados Unidos, Índia, China e Rússia. Estados Unidos e China são potências dominantes na atualidade. A Rússia, em que pese ter um efetivo populacional menor que o Brasil, também é uma potência econômica e se enquadra aqui nessa convergência de fatores. A Índia, idem, acompanhamos agora o conflito da Índia com o Paquistão, e o Brasil. Esses são os 5 países que, mais cedo ou mais tarde, em função dessas características e em função desse pensamento geopolítico, tendem a ditar os rumos do mundo. No entanto,
em que pese estarmos naquele seleto grupo de 5 países, temos aqui a dicotomia geográfica e socioeconômica. Dicotomia significa as duas faces de uma mesma moeda. Preto e branco, as duas faces da Lua. E no Brasil nós temos a Amazônia e a região não amazônica. E essa dicotomia é porque existe uma diferença considerável entre as regiões. A própria Amazônia, nós podemos dizer que temos inúmeras Amazônias na Amazônia. Eu servi em Roraima, servi em São Gabriel da Cachoeira, servi em Manaus, e isso é nítido. Queria até saudar os companheiros de São Gabriel da Cachoeira que estão aí. Selva, satisfação. E nós temos inúmeras Amazônias caracterizando a nossa Amazônia. Então, a própria Amazônia é heterogênea. Além de ser heterogênea, sofremos influência de questões endógenas, de dentro do Brasil, desenvolvimento, integração, socioeconômico, e questões exógenas, que são impostas pela agenda global. Questões climáticas, transição energética, recursos naturais, sociobiodiversidade, crime organizado transnacional. E os índices retratam aquilo que eu abordei de sermos uma rica região pobre dentro do mesmo país. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Segurança Inovadora. Aqui você pôde observar palestras maravilhosas, né? E essa série histórica que a gente está trabalhando aí. Então, muito obrigado, fé em Deus e foco na missão.